Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta rápida aqui para a gente iniciar o nosso vídeo. Esse vídeo aqui. Você acredita em Deus? Se sim, como é esse Deus para você? Para muitos de vocês, essa é uma pergunta meio que inútil, que só é possível de ser respondida com uma resposta, né? Mas e se eu te dissesse que ao longo da história, várias formas diferentes de ver Deus, de acreditar em Deus, existiram dentro de todas as religiões e dentro de de várias tradições filosófico-religiosas? Pois é, nesse vídeo aqui iremos fazer uma viagem ao longo da história das religiões, passando por essas diferentes formas de ver Deus. O monoteísmo, o famoso politeísmo clássico, o panteísmo e o panenteísmo, entendendo as características dessas formas de ver Deus, pessoas importantes e filosofias, tradições filosófico-religiosas que acreditavam em cada uma dessas visões, dessas formas de explicar que Deus é. Entenderemos as diferenças entre panteísmo e panenteísmo, uma visão de Deus monista, mais ligada às forças da natureza, fonte criadora e não a uma entidade celestial. E no fim de tudo isso, iremos colocar um pouco de conhecimento da ciência, brevemente, para a gente tentar chegar a uma conclusão aqui de qual é a forma de explicar Deus que mais se aproxima do que a ciência moderna sabe e explica do mundo hoje em dia. Beleza? Bora começar então o vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Generoso e tô aqui nesse canal trazendo vários vídeos unindo os conhecimentos da ciência com as religiões para vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar então com o politeísmo, pessoal, que é, se a gente for contar aí desde o início das civilizações, lá em mais ou menos 5.000 a.C. até hoje, é um tipo de religiosidade que mais tempo esteve sendo praticada no planeta Terra. Pois é, dos 7.000 anos de civilizações que existem aqui no planeta Terra, pelo menos uns 5.000 anos ali existiram e majoritariamente as sociedades, as culturas em diferentes lugares do mundo tinham uma religiosidade politeísta. E vamos aqui primeiramente verificar algumas características desse tipo de religiosidade politeísta, que é a forma que praticamente todas as civilizações antigas viam Deus, né? Ou melhor, deuses. Politeísmo é um termo utilizado hoje em dia para se referir à religiosidade de povos que tinham uma visão de deuses criadores do universo, onde vários deuses mesmo eram os criadores do universo, do céu e da terra. E aqui eu separei algumas características para vocês, né? O politeísmo ele tem como base a noção de que esses deuses ou os deuses criaram o mundo. Então, no Egito, a civilização egípcia tinha a crença nos seus vários deuses, beleza? Osíris, Ra e por aí vai. Na Índia, a mesma coisa, a civilização hindu com seus vários deuses, né? Indra, Ganesha, Brahma, enfim. Na Grécia Antiga, os famosos deuses gregos, né? Com as famosas estátuas de Zeus. Essa estátua realmente existiu, beleza? Atenas, isso aí também existiu. Os deuses sumérios que influenciaram bastante a cultura de civilizações como os acádios, babilônios, assírios, né, os famosos deuses Anunnakis, ok? Aí um pouco uma imagem da civilização babilônica, beleza? Na China esse tipo de religiosidade foi muito comum no mundo antigo e por muito tempo foi a religiosidade principal de muitas civilizações e culturas, tá? Basicamente, a noção de que deuses criaram o mundo e os seres humanos, que esses deuses eram como seres espirituais, tipo entidades, muito poderosos, em uma grande hierarquia espiritual, onde se tinha até espíritos abaixo desses deuses, tá?
E esses deuses poderiam intervir nos acontecimentos da vida. Uma outra característica também é que determinadas cidades, como por exemplo no Egito, determinadas cidades tinham uma preferência a adorar tal deus do panteão da grande variedade de deuses egípcios. Então, tal cidade adorava o deus Ra, uma outra cidade adorava com mais ênfase o deus Osíris, e outros deus Tote, outra cidade o deus Tote, por aí vai. Beleza? E essa é uma característica da religiosidade politeísta. Os templos de adoração, oferendas e rituais, sacrifícios de animais e, em algumas culturas, até de humanos. Infelizmente isso existiu, tá? E a noção também de que esses deuses, em alguns lugares, estariam existindo em algum lugar no céu ou um pouco distante da Terra e que poderiam até mesmo se manifestar, tá? De tempos em tempos. Eles desciam na Terra de tempos em tempos. Essa noção existia em praticamente todas as culturas também. Beleza? Basicamente se tem uma grande teoria para explicar, no meio acadêmico, para explicar esse tipo de religiosidade politeístas. Uma delas é que esses deuses antigos poderiam ser pessoas que eram muito famosas, como reis, pessoas importantes, bem no início da civilização, e foram, a partir de histórias, endeusadas, erguidas a um patamar de deuses. Tá? Mas hoje em dia é muito comum você acreditar que esses deuses, você encontrar teorias que colocam esses deuses como seres alienígenas que vieram dos céus para a Terra, porque nas civilizações antigas, textos deixados por essas civilizações diziam que esses deuses desciam do céu de tempos em tempos. Isso em todas as civilizações, e muita gente acredita nisso. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, se você quiser só dar uma olhada aí. Beleza? Basicamente é isso. Tá? Esse é o tipo de religiosidade politeísta. Acredite no que você quiser. E para quem não sabe, é desse tipo de religiosidade que vem o monoteísmo, tá? Para quem não sabe, o monoteísmo, a religiosidade monoteísta, ela tem muitas características em comum com a religiosidade politeísta, beleza? Ela compartilha da crença de que Deus é uma entidade, só que agora é a única entidade soberana e poderosa. E existem outras entidades inferiores, menores. Em algumas culturas deram o nome de anjos para esses outros seres celestiais menos poderosos, tá bom? Ou demônios até mesmo, ok? E basicamente, como você pode ver, a religiosidade monoteísta, ela persiste em algumas crenças, ela permaneceu com algumas crenças, que Deus pode intervir nos acontecimentos da Terra e na vida dos humanos, que com templos de adoração, ofertas, sacrifícios, oferendas, tá? Inclusive na Bíblia, né, está lá no Velho Testamento que é um texto, né? O texto diz que Yahvé pedia sacrifício para os seus seguidores, né? O Deus da Bíblia pedia sacrifício para as pessoas. Então é uma prova de que quem escreveu a Bíblia acreditava que Yahvé pedia sacrifícios, então eles faziam isso, beleza? A noção de que Deus está em algum lugar no céu ou em um local não tão próximo da terra, noções como sentado em um trono, foi muito levado ao pé da letra, beleza? E é um tipo de religiosidade que foi muito comum, que começou a surgir primeiramente no zoroastrismo, tá? Através de Zaratustra, uma religião persa, beleza? Que após o Império Persa se expandir e dominar toda essa região aí em vermelho, esse tipo de religiosidade se espalhou da Pérsia para todo esse território aí em vermelho. E por isso é assim, para quem não sabe, que o monoteísmo ele se espalha e chega até as terras da Judéia, de Jerusalém, que ficou 200 anos sob domínio dos persas, para quem não sabe. Tem um vídeo no canal que eu falo aqui sobre o zoroastrismo, se você quiser entender, e como que essa
religião monoteísta influenciou a cultura judaico-cristã, influenciou o judaísmo e fez o judaísmo surgir de fato como uma religião monoteísta. Antes, isso lá em 400 e pouco, 440, 500 a.C., tá? Antes disso, não existia monoteísmo entre os povos de Israel. Eles eram politeístas, para quem não sabe, tá? Eles eram politeístas. Pois é, meus amigos, adorando vários deuses. E tem um vídeo no canal que eu mostro isso aqui para vocês também. Existem provas, documentação acadêmica, registro histórico disso, enfim. Mas em 400 a.C., mais ou menos, eles começam a se tornar monoteístas, muito por conta dessa influência zoroastriana, beleza? E aí o judaísmo, como nós conhecemos, ele vai surgindo, né? Inicialmente não era como é o judaísmo de hoje, mas era um judaísmo monoteísta. Fechou? Nesse contexto nasce Jesus e essas crenças monoteístas vão para dentro também do cristianismo, que nasce dentro do judaísmo e assim se desenvolve a Igreja Católica, guardando e dando continuidade e adaptando muitas dessas crenças em Deus como uma entidade lá em cima nos olhando, né? Da mesma forma, o islamismo com Maomé, que segundo a história recebe a revelação de um anjo, de um ser, e após ter o contato com esse ser, acaba começando a acreditar em um único Deus poderoso, que eles chamam de Alá, ok? É claro que no judaísmo, no islamismo e no cristianismo, outros tipos de visões de Deus, de formas de ver Deus, de crenças em Deus, outro jeito de acreditar em Deus existiram. E eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. Eu já fiz um vídeo disso aqui para vocês, tá? Eu vou deixar na tela final desse vídeo aqui, tem aí no canal. É o vídeo anterior aqui do canal, se você quiser. Beleza? Essa é a religiosidade monoteísta. Agora vamos para a religiosidade panteísta, ou o panteísmo. Vamos entender um pouquinho dele? Olha só. Se eu pudesse resumir o panteísmo em uma única frase, seria basicamente a noção de que Deus é a própria natureza. É uma crença que existiu ao longo do tempo e muitas pessoas importantes tiveram essa crença. Ou seja, não existe uma entidade para os panteístas, para as pessoas que tinham essa visão de Deus. Não existe um espírito grandioso que soprou e deu origem a tudo, mas sim a própria natureza, ela é como eu vou te explicar? Ela é ela funciona sob um movimento que vai se espalhando e evoluindo por conta própria. Existe a noção, eles acreditavam, quem tem essa visão geralmente acredita que existe uma inteligência na natureza, intrínseca a ela, e a que atua através do próprio movimento da natureza e do universo, dando origem a toda a criação. Geralmente, o pessoal do panteísmo, eles são bem materialistas, não no sentido de materialista daquela pessoa que gosta de coisas, de bens materiais. Materialista no sentido de acreditar que tudo que existe no universo é constituído apenas de matéria, tá? Ou seja, o panteísmo se tem muito a noção de que tudo que existe, que o universo, que a natureza, que é Deus, é apenas a parte material do mundo, ou o que está dentro aqui do nosso espaço-tempo, tá? Para quem não sabe, só para te explicar rapidinho, espaço-tempo é uma expressão cunhada por Albert Einstein, beleza? Para se referir a essa parte escura aí do espaço que está além dos planetas, que sustenta os planetas, onde ficam os planetas, as estrelas, as galáxias, tá? Essa parte escura aí que está atrás de tudo, essa parte preta, o fundo preto de tudo, tá? A Einstein chamou de espaço-tempo e é assim que nós chamamos hoje em dia. E se a gente for olhar para o passado, os panteístas, eles tinham a noção de que tudo que existe é apenas esse espaço-tempo e nada mais. O universo, a natureza é tudo que existe, Deus é a própria natureza, o próprio movimento da natureza, a própria inteligência que faz, por exemplo,
um bebê nascer por conta própria. Então, é isso que é Deus, esse movimento, tá? E só. E eles têm a noção de que não tem nada além desse universo material, beleza? Não existe algo transcendente a isso. E alguns exemplos desse tipo de crença, os estoicos, aquela filosofia, aquela escola de pensamento, de filosofia na Grécia Antiga, o estoicismo, eles eram panteístas, eles tinham essa visão de Deus, tá? Tanto que um termo que eles usavam bastante para nomear essa inteligência da natureza, esse fluxo do universo, esse movimento, era logos. Eles chamavam de logos, tá bom? Outros exemplos é Baruch de Spinoza, ou Baruch de Spinoza, né? Ele era um panteísta declarado, era judeu, mas ele acreditava que Deus era isso, e não uma entidade lá em cima, beleza? Esse aqui é o Baruch de Spinoza, ele tirava isso basicamente de suas muitas análises bíblicas. Para quem não sabe, Spinoza foi um cara que foi tipo um precursor da análise crítica da Bíblia, e era um judeu, beleza? Outro cara que era mais ou menos adepto a essa noção era Albert Einstein. Ele era um panteísta, digamos assim, não declarado, mas as visões de Deus que ele tinha era de que Deus era a própria natureza. Tanto que em uma entrevista, o cara que perguntou para ele se ele acreditava em Deus, ele disse que acreditava no Deus de Spinoza, que é essa própria natureza material do universo. Beleza? Ó, que interessante, né? E por muito tempo, para quem não sabe, por muito tempo não, mas mais ou menos ali desde o Iluminismo, desde de Spinoza até Einstein, pessoal, essa foi por muito tempo a forma de ver Deus que mais batia com os conhecimentos da ciência, da física, beleza? Então a física do início dos anos 1900, ela com suas observações do cosmos, do espaço, dos planetas, ela tinha uma noção, ela formou uma noção, um entendimento, e a única visão de Deus que batia com todo aquele entendimento era a visão panteísta do mundo. E ao longo dos anos 1900, foi assim até os avanços da mecânica quântica e até os anos 80, recentemente, que foi descoberto algumas coisas que mudaram isso para sempre, beleza? E eu vou mostrar isso para vocês já, porque é quando nós falamos da religiosidade panenteísta. Todos esses nomes são nomes modernos que especialistas, estudiosos, acadêmicos modernos usam para se referir a pessoas do mundo antigo que tinham visões de Deus diferentes. Aqui, a religiosidade panenteísta, ela é, de forma bem simples, ela é semelhante à religiosidade panteísta, só que ela tem um detalhe a mais, que é a noção de que existe algo além do espaço-tempo, algo além do mundo material, algo que é transcendente o mundo, o universo e a natureza material. Teria então algo além do espaço-tempo, tá? Para essa noção aqui panenteísta ser verdadeira, bater com a ciência teria que comprovar que existem realmente coisas além do espaço-tempo, tá? Mas enfim, a religiosidade panenteísta é a noção de que Deus é a própria natureza, só que é também o que está além da própria natureza manifestada, além do mundo material, beleza? Deus é o todo, e isso inclui o que está além do que chamamos de espaço-tempo. Isso é o que, hoje em dia, coloquialmente chamamos de fonte criadora, tá? Conceitos como emanações, onde essa fonte criadora cria o universo através de emanações de si mesmo, onde existe uma unidade de fonte criadora e ela se espalha, ela emana, dando origem a uma multiplicidade de coisas. E essa multiplicidade de coisas é o universo material de galáxias, estrelas e planetas. Ou seja, tudo é uma coisa só que se expandiu, se espalhou e através de suas emanações foi dando origem ao mundo material, tá? E dentro dessa noção, tudo que existe tem uma partezinha de Deus dentro de nós. Por quê? Se
todo o universo é feito da fonte criadora, se a fonte criadora era uma coisinha só, que deu origem a tudo, e é tudo ainda tem um pouco dessa fonte criadora, tem uma essência dessa consciência criadora dentro deles. E por isso a gente poderia mudar internamente, alcançar uma transformação interior para alcançar uma união com isso. E aí entra as noções de iluminação, de alcançar conhecimentos que vêm diretamente de Deus, enfim. Alguns exemplos de tradições que viam Deus dessa forma, e você vai se surpreender, são tradições indianas, como as várias tradições do hinduísmo, como o Advaita Vedanta, o budismo, da China como o taoísmo, na Grécia Antiga como Pitágoras, na Grécia Antiga pessoas como Pitágoras, Parmênides, Platão e Sócrates tinham essa visão, as escolas do neoplatonismo, do platonismo mesmo, o cristianismo gnóstico tinha essa visão de Deus, o sufismo muçulmano tinha essa visão de Deus, o judaísmo cabalístico, pessoas dentro da Igreja Católica tinham essa visão de Deus. E aqui eu separei alguns exemplos, imagens para vocês, e aqui, para você entender melhor, olha só isso. Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem aí. Aqui. Essa é uma imagem que eu achei por acaso, que dá pra gente ter um entendimento bem legal. Olha que interessante. Aqui, um politeísmo clássico, onde se tem vários gods, vários deuses, né, em inglês, né, gods. Onde se tem vários deuses, certo? Um deus, e eles criam o universo. Só que esses deuses são entidades que criam o universo com seus poderes. Aqui o monoteísmo, um Deus super poderoso que cria o universo com seu poder também, né? O panteísmo, olha só que interessante. Deus é o próprio universo e a própria natureza. E o panenteísmo, o universo, aqui representado como tudo que está no espaço-tempo, tá? Então, nossa natureza, nosso universo material, estrelas, planetas, galáxias, pessoas, tudo que está dentro do nosso universo material seria isso aqui, o universe, do panenteísmo. E o que está além do espaço-tempo é o que está aqui, com a descrição de God. Então, a fonte criadora seria algo que está além do espaço-tempo, além do universo material, que é tudo, só que além da parte material do universo, tem uma parte não material, não manifestada, beleza? E, beleza, pessoal. E agora, qual é a visão de mundo, qual dessas visões que mais bate com a ciência moderna, hein? Aqui mais uma imagem que dá pra gente entender isso, o panteísmo aqui, onde Deus é a mesma coisa que a natureza, o universo material. O teísmo ou monoteísmo de Deus cria o universo, e aqui a visão de que Deus não é um ser, não é uma entidade, uma fonte criadora, e aqui é uma fonte criadora não material, e ela dá origem ao universo através de suas emanações, materializando parcelas de si mesmo. Beleza? Bom, ok. Agora, com tudo que a gente sabe da ciência atual, Renato, qual dessas visões mais se aproxima mais bate com o que a ciência moderna explica do mundo? Bom, quem viu o vídeo anterior já sabe qual que é, mas eu vou explicar aqui para vocês. Não é a visão que existe um ser lá em cima nos olhando. Isso é impossível, isso não tem cabimento, e se você ainda acredita nisso em pleno século XXI, você é uma pessoa completamente desinformada. Só isso, você está desinformada da ciência. Se estudar um pouquinho, você já vê que é impossível, tá bom? Vários deuses, então, piorou, né? Durante o século XX, pessoal, 1900 e pouco, o panteísmo foi a religiosidade que mais batia com a ciência. Por quê? É a noção de que o próprio universo, a natureza era Deus e tudo mais e só. Beleza? E Einstein, com tudo que ele sabia do mundo, essa era a única forma possível de existir um Deus panteísta. Só que experimentos da física quântica sobre o átomo, estudos através de experimentos da dupla fenda e tal, foram descobrindo que
com vários experimentos ao longo do século XX, descobriram que existe realmente algo além do espaço-tempo, tá? Algo além desse nosso espaço-tempo aqui. Beleza? E é daí que surgem aquelas várias teorias de universos paralelos, de como fala, realidades alternativas, de universos paralelos, multiversos, entendeu? Porque seria algo além do espaço-tempo. Então seria um lugar que não teria nem tempo nem espaço, sabe? E se a gente for ver, se a gente pudesse imaginar isso, seria mais ou menos assim. Pensa, nós temos aqui uma galáxia e essa parte preta aí é o espaço-tempo. Se tivesse algo além do espaço-tempo, se fosse possível a gente chegar lá, tinha que ter um lugar para a gente abrir o espaço-tempo e entrar nele. É que eu peguei uma imagem para a gente representar isso, para a gente tentar representar isso, tá vendo? Ó? Mais ou menos se fosse possível abrir um portal no espaço-tempo para a gente ir para esse lugar além do espaço-tempo, né? E aqui, aí a gente tem aí também uma imagem tentando representar isso. Alguns cientistas, eles vão dizer que o próprio buraco negro, os próprios buracos negros, eles são portais para esse lugar além do espaço-tempo. Alguns cientistas levantam essa tese, beleza? Mas a questão aqui é que existe algo além do espaço-tempo e já foi comprovado em 1982 por Alan Aspect, tá? Que é um cara muito importante no meio acadêmico, científico, um físico, que ganhou inclusive prêmio Nobel por isso, beleza? No vídeo anterior, pessoal, eu falei bastante sobre isso. Eu vou deixar esse vídeo na tela final desse vídeo aqui, para você que quer entender um pouco mais sobre esse assunto, porque a própria noção do Big Bang e da singularidade, eles já explicam que o universo, tá? Ele surgiu, o universo material surgiu através de algo que de início era uma singularidade, estava unido e se espalhou, dando origem a tudo, tá? Então, no início, existe algo que os cientistas hoje, para explicar o universo, chamam de singularidade, onde eles explicam que tudo estava em um único ponto de densidade infinita no universo e daí tudo se espalhou, dando origem ao Big Bang, beleza? Então, a noção de emanações que o panenteísmo fala é provado pela ciência hoje. E o outro ponto é que existe algo além do espaço-tempo. Se a gente fosse aqui ou separar, digamos assim, definir qual é a maior diferença de uma religiosidade panteísta para uma religiosidade panenteísta, é a visão transcendente. O panteísmo não acredita que existe algo além do universo material, do espaço-tempo. O panenteísmo diz que existe algo transcendente ao espaço-tempo. E é aí que está a fonte criadora. Essa é a maior diferença, tá? E isso é algo comprovado pela ciência, beleza? Inclusive, no meu vídeo anterior, eu falo bastante disso, beleza? Que se chama Fonte Criadora Panenteísmo, beleza? Eu vou deixar na tela final desse vídeo aqui, você vai ter acesso a ele daqui a alguns minutos. E é isso. Eu queria trazer aqui essas visões de Deus para vocês, apenas para a gente ter uma noção de quão da variedade de crenças e formas de acreditar em Deus que existiram desde que o mundo é mundo e que existem até hoje, beleza? Ah, acabei de lembrar aqui do que eu deixei passar. O pessoal os xamãs, ao longo da história, o xamanismo é um tipo de religiosidade meio que indígena ou de povos bem pré-civilizações que tinham religiosidades parecidas ao panteísmo e parecidas também ao panenteísmo. Depende do guru ou do xamã ou da forma com que as pessoas praticavam o xamanismo. O xamanismo não é uma coisa única, né? Não era assim no passado e não é assim hoje em dia. Beleza? O xamanismo sempre esteve ligado aí com uma religiosidade panteísta ou panenteísta. Beleza? Bom, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Comenta aqui a opinião de vocês sobre esse assunto, por gentileza. Escreve aí o que você pensa sobre tudo isso, se você sabia, qual é a visão, me diz
qual é o impacto que esse tipo de conhecimento que eu estou trazendo para vocês está tendo na sua forma de ver o mundo. Eu quero saber, por favor. Assim você vai me dar uma noção se eu estou conseguindo somar com a sua vida ou não. E a partir dos próximos vídeos nós iremos nos aprofundar em temas mais profundos de união de conhecimentos da ciência e da religião, das religiões. Como eu sempre digo para vocês, as ciências, várias áreas da ciência como medicina, psicologia, estão provando que muitos ensinamentos que as religiões deixaram para nós eram verdadeiros. Não só sobre a forma de explicar o universo, mas sobre a forma de lidar com a vida, de ter comportamentos, hábitos, e nós iremos focar nisso, tá? Principalmente na questão de alcançar o nosso centro de equilíbrio. Fechou? É isso. Deixa aí o seu comentário, o seu like, sua inscrição. Não deixe de se inscrever no canal. E é isso aí. Obrigado por ter visto esse vídeo até o final e até a próxima.